Olá, tudo bem? Eu decidi fazer esse vídeo um pouco para não deixar esse canal parado, mas também porque eu tenho um certo ímpeto de responder algumas coisas que eu vejo por aí, e compartilhar as minhas opiniões. Em especial, eu tenho como inspiração o teólogo e pastor César Rios. Ele é um pastor luterano aqui no YouTube e ele, em geral, não tem receio de compartilhar a opinião dele. Ainda que seja em formato de conversa, sem ter medo de visualizações, esse aqui é o meu objetivo, né? Sempre que a gente fala de produzir conteúdo, seja de uma forma densa ou de uma forma talvez descompromissada, necessariamente a gente sempre pensa em visualizações e eu decidi que essa não pode ser uma preocupação minha, porque em geral eu deixo de produzir, deixo de pensar, de compartilhar coisas que sejam boas, coisas que eu gostaria que ficassem bem claras quais são as minhas opiniões. Gosto de conversar muito com as pessoas, então eu adoraria poder dizer, olha, eu já falei sobre isso em um outro momento, se você preferir, você pode ver esse vídeo e tal e compartilhar. E também, enfim, eu acabo me esbarrando em alguns vídeos por aí no YouTube que eu gostaria. Eu vejo essa pessoa, uma pessoa simples e que teve a coragem de compartilhar a visão dela, a experiência dela. Eu penso, pô, eu também tenho essa experiência e na realidade, sendo uma experiência diferente, eu acho que se eu compartilhasse iria ajudar a enriquecer um pouco mais o cenário, seja no YouTube, mas em especial para a vida das pessoas. Eu não sei para quem que isso aqui vai chegar, mas enfim, eu tô com vontade de compartilhar. O que eu quero falar hoje, né? Eu, na última semana, me esbarrei em alguns vídeos, dois vídeos na verdade, um de uma menina e outro de um rapaz, jovens, e que o tema do vídeo é no que um teólogo pode trabalhar, né? Como que o teólogo faz dinheiro? E para isso, no meu canal aqui eu acho que já está evidente, né? Mas eu sou o André, eu sou formado em teologia, me formei em 2021, esse aqui é o 5º ano da minha formação, depois da minha formação, né? Como teólogo pleno, e eu acho que eu tive bastante experiência, né? Já para compartilhar, e em especial para responder alguns pontos que eu acho que são infelizmente errôneos, baseados do que essas pessoas falaram, né? Não que não exista, mas vamos lá, eu vou chegar lá. A primeira coisa que eu vi no vídeo, nesses dois vídeos, e que também, enfim, isso circula na internet, em blogs, em artigos e tal, quando se fala sobre no que um teólogo pode trabalhar, em primeiro lugar, como professor. Seja professor de uma escola, né, que tenha um ensino religioso, seja professor de seminário. E veja, essa é a primeira opção. Essa tem que ser a primeira opção e é o mais evidente, porque enquanto nós estamos na formação, nós estamos vendo diante de nós um teólogo formado, capacitado, explicando para a gente todos os conceitos. Então é natural que essa seja a primeira opção. Era a minha primeira opção, eu admirava muito os meus professores e queria ser igual a eles. Mas, e vocês, por favor, notem que todas as minhas contribuições para essas áreas é baseado em conhecer o mundo, a realidade do Brasil depois de ser formado. É que, para você ser professor de uma escola religiosa, com ensino religioso, muito provavelmente essa escola já tem alguém, tá? Essa escola já tem alguém que ensine isso. Ou essa pessoa vai ser um pastor vinculado àquela instituição, ou algum jovem muito conhecido, tá? Então, eu lamento dizer, não é fácil. Você quer, eu quero virar professor de ensino religioso. Pois bem, você sabe que tem algumas escolas de ensino religioso famosas. Então, os adventistas, por exemplo, você acha que ele vai contratar você se você não for adventista? As escolas presbiterianas, quem você acha que ele vai contratar? Uma escola batista, quem você acha que ele vai contratar? Muito dificilmente você vai ter uma escola com ensino religioso que não tenha denominação. Por uma série de fatores, que enfim, vale a pena a gente discutir depois, mas, ou seja, meio neutra, se você não está no clube dessa instituição, você possa entrar. André, mas se eu mandar meu currículo, se eu mandar um e-mail, se eu mandar uma mensagem, será que eles não vão ver? Olha, eu não sei. Eu não sei porque eu não sei se alguém já viu as minhas.
O que eu sei é que esses lugares já tem alguém e que muito provavelmente já tem alguém na fila de espera. Então não é fácil. Tem um professor da pós-graduação, mas eu não acredito que... professor Orlandi, do seminário teológico Jonathan Edwards. E ele tem um vídeo sobre ser professor de teologia, né? O que te leva, quais são os desafios a ser um professor de teologia, e lá ele deixa bem claro, olha, ser professor de um seminário não é uma coisa fácil, em especial porque já tem alguém na fila de espera, né? Os professores, em geral, ficam até a aposentadoria ou até morrer, né? Porque não é fácil. Nos Estados Unidos é relativamente mais fácil. A cada estado você tem dezenas e dezenas de seminários, de faculdades, de escolas bíblicas, em que você tem uma oportunidade maior. Você pode dizer que é um mercado. Agora aqui, em São Paulo talvez você tenha um pouco mais, mas elas são todas vinculadas a uma denominação, quase todas. E qual é o critério que eles vão escolher? Sabe? Qual é o diferencial? E vejam, não estou dizendo que é impossível, mas o famoso QI, quem indica, ele é muito mais importante aqui, né? Então, eu não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é uma possibilidade, mas eu quero te dizer para tomar cuidado com essa expectativa, você pode se frustrar. O segundo que eu vejo sempre comentarem é a consultoria de empresas. E eu sei de onde é que eles tiram isso. Tem um site no Google, e a primeira coisa que você pesquisa no que um teólogo pode trabalhar é um site que fala sobre o que qualquer faculdade pode trabalhar, com o que, né? E vai estar lá, isso. Mas aí eu te dou um desafio. Você vai no Google também, procurando o que um filósofo pode trabalhar. E vai ter isso também. No que um psicólogo pode trabalhar, e talvez isso esteja lá também. Então, já te digo, a concorrência, né? Se isso for algo real, assim, que exista e que seja tão abrangente, a concorrência é grande. E num estado não, né? Uma sociedade em que as pessoas jurídicas, em especial, prezam cada vez mais pela laicidade, por ser politicamente neutro. Por que contrataria um religioso, né? Eu quero alguém para dar uns conselhos aqui, eu vim aqui dar uma palestra. Por que um religioso, né? Mas eu digo isso de um lado te dizendo que, olha, você é um teólogo, né? Tem filósofos por aí, tem psicólogos por aí que podem fazer a mesma coisa e pode ser um pouco mais difícil pra gente. Isso levando em consideração que essa atividade realmente exista, tá? André, mas eu tô formando em teologia, eu sou teólogo, eu quero fazer isso. Eu quero ir nas empresas e dar palestra e cobrar um cachê. Saiba que, a menos que você seja uma celebridade, uma subcelebridade, enfim, né? Não vou qualificar muito mais não, mas você vai ter que fazer propostas, tá? Provavelmente você vai ter que abrir uma MEI, você vai ter que fazer uma relação enorme, ter um trabalho de relações públicas você mesmo, para lançar a sua marca, lançar o seu rosto, lançar o seu discurso. Não é qualquer lugar que vai te contratar. Talvez você vai ter que bater de porta em porta, falar assim, olha, eu sou fulano de tal, quero fazer um portfólio, você vai ter que gravar isso e dar a cara a tapa, tá? Porque você não vai receber um e-mail, porque você é um teólogo, que vai te dizer, olha, eu vi que você é um teólogo, você não quer palestrar aqui na minha igreja? Isso não existe, tá? Não existe. Você vai ter que se vender. Assim como em muitas coisas, as pessoas vão ter que se vender. Só um adendo sobre a questão de ser professor, e que você também vai ter que se vender no bom sentido. Se você, eu quero ser professor, não tem vaga em seminário, não tem vaga em escola, eu vou dar o meu próprio curso. Essa é uma possibilidade forte, eu acho que é a alternativa mais viável para os pequenos teólogos, né? Em especial para os independentes. Mas você vai ter que se vender, você vai ter que fazer montar um curso, um produto, e aí você vai perder um pouco da coisa mais artesã do lado de ser um professor para virar um marqueteiro, sabe? Eu não estou dizendo que isso é ruim, eu tive já que fazer um pouco isso, mas pode não ser o que você deseja, e você vai passar mais tempo vendendo e anunciando do que ensinando, tá? E é a mesma coisa com essa coisa de ser um consultor nas empresas, um palestrante.
né, um conselheiro espiritual nas empresas é uma coisa difícil, você teria que se vender, ainda mais esse conselheiro espiritual físico presente no dia a dia da igreja, é muito, olha, eu nunca soube de nada, nem ninguém que tenha feito isso. Não estou dizendo que é impossível, tomara que aconteça para você e que você seja feliz, mas novamente vai provavelmente envolver você fazer propostas. O outro é que o concurso de capelão, né? O terceiro é o concurso de capelão. Nossa, você sabia que você pode ser capelão do Estado? Olha, não é todo ano que sai um concurso de capelão, tá? Os concursos, eles são levemente direcionados quando sai um edital para, olha, a gente quer um capelão católico, tá? Um padre. A gente está em busca de um pastor. Você muito provavelmente já deveria ser ordenado. Eu não sei, não lembro agora quais são os critérios pro edital de convocação, né? Mas você vai ter que estudar o edital, provavelmente é uma vaga. E concurso no Brasil é uma coisa complexa, né? É um dinheiro fácil, entre aspas, garantido, né? Só que vai ter muita gente atrás disso. Não necessariamente vai abrir para um pastor, um teólogo, principalmente protestante. A gente ainda vive num país muito católico e essas vagas eram oferecidas de uma forma muito mais recorrente para padres. Então é difícil, tá? Não é fácil não. Você talvez tenha que abrir mão do lugar que você mora porque saiu um edital em não sei aonde, sabe? Então não é fácil, tá? Não pense que, não, é uma alternativa viável, uma coisa que eu possa fazer. Amanhã eu vou me inscrever. Não existe isso, tá? É complicado. A mesma coisa para concursos em geral. Alguém falou assim, você sabia que concurso, né, o serviço público é a mesma coisa para todo mundo, tá? Não é em especial para o teólogo, né? Se você é grau bacharel do MEC, você consegue. Tá? Eu sou e eu consigo. Já prestei concurso, inclusive, utilizando da minha graduação, mas de qualquer forma, veja, qualquer um, né? E você não entra no seu diferencial e você não vai atuar como um teólogo, você vai atuar como servidor público, tá? Então é um benefício se você é graduado pelo MEC, ou você está se graduando pelo MEC, você vai ter a possibilidade de prestar concursos para níveis de superior, mas qual que é a sua vocação? Né? Você está vendo esse vídeo e viu outros vídeos porque você quer ser um teólogo e servidor público não é isso. A quarta área, eu acho que essa é a mais frustrante, é o editorial, né? O editorial, ou seja, você trabalhar na edição e na publicação de livros, revisão de texto e afins, né? São muitas etapas para publicação de um livro, mas acho que o que o teólogo mais gostaria, talvez fosse tradução, mas vai te exigir uma outra capacitação, mas é a revisão. A capacitação ainda existe, mas ela é levemente menor, você tem pós-graduação, tem cursos por aí, e isso é fato, é um mercado realmente. Só que aí eu te faço a mesma pergunta que eu fiz anteriormente. Por que as editoras contratariam um teólogo e não alguém formado em letras? Por que uma editora, ainda cristã, contrataria um teólogo e não um jornalista? Tá? E eu digo isso porque são os formados em letras, que eu não sei o nome, os formados em letras e os jornalistas, são eles que preenchem essa vaga em todo o mercado brasileiro. Todo o mercado brasileiro. Porque um teólogo cumpriria essa vaga, né? É uma pergunta muito infeliz. E eu digo de experiência, eu nunca tive um retorno, né? Para não ser injusto, eu tive um retorno de uma editora grande que não seguiu para frente, tá? Se você não é de São Paulo, a oportunidade é ainda menor, sabe? Mas eu quero ser um revisor freelancer. Então saiba, assim o mercado cristão e a publicação não cristã também vai te exigir talvez outra formação. Para eles é estranho ver um teólogo no currículo, entendeu? Então, enfim, uma série de infelicidades, eu acho que são muitas dificuldades. Não é fácil ser pastor, não é fácil ser teólogo no Brasil.
Ah, um outro comentário que eu vi, agora eu vou até mencionar o nome da Rebeca Souza, é que ela termina o vídeo dela sobre esse tema, dizendo que ela foi fazer outra graduação tendo noção, porque ela tinha noção do quão difícil é a realidade brasileira. E acho que o meu lamento por anos é saber que no Brasil, pelo nível que as coisas são aqui, né, de pobreza material em geral, mas pobreza conceitual, a falta do bem material em geral para a população faz com que as pessoas não possam viver as suas vocações de verdade. Né? Se você procurar no Google, vagas em igrejas Estados Unidos, né? Procura isso em inglês. Job opportunities in church. Vai ter muita coisa, tá? Lá vai ter muita coisa para você fazer, muita coisa, não é só pastor. Por que isso? Porque lá eles têm mais recursos, e mais recursos para inclusive contratar as pessoas para fazer qualquer coisa, e aqui não é assim, tá? Aqui, malemar, os pastores são remunerados. Ou seja, malemar, parte dos teólogos vocacionados vai poder viver plenamente a sua vocação. Uma outra parte ainda minúscula vai poder viver a sua vocação na faculdade, no seminário, ensinando. Então, é uma dificuldade muito grande. E talvez o capelão também é uma atividade para não deixar de fora, né? Que você vai ter que ser filiado a alguma instituição, organização para você, se você quer, né? Trabalhar especificamente com isso. Então não pense que você sozinho vai conseguir, tá? E eu queria dar agora umas últimas considerações sobre tudo isso. Não é um vídeo que eu tô querendo para desanimar todo mundo. É um vídeo para dizer que você, para ser teólogo no Brasil, vai precisar de muito mais. Inclusive, essa é uma noção que eu tive recente, ter um trabalho normal que te proporcione ser um teólogo de meio período, né? Ser teólogo das 18 à meia-noite. Ser um teólogo que você vai ensinar na sua igreja local e ter prazer nisso, ensinar pessoas específicas e ter prazer, a completude da sua vocação nisso. Contribuir no seu matrimônio, no cuidado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, como teólogo, e ter prazer nisso, né? A nossa satisfação como teólogos no Brasil, ela é um pouco mais escassa e para a maioria de nós talvez seja nesses lugares. Mas enfim, para as minhas considerações finais, um conselho. Infelizmente, igrejas isoladas também não são um caminho fácil para se tornar pastor, tá? Então, se você está num seminário, se você está numa graduação, você está tendo contato com pessoas de outras igrejas, e talvez o seu seminário já tenha uma denominação, ou seja mais alinhado a um certo lado. Se você pensa no cuidado da sua vida, do seu bem material, talvez do seu matrimônio, no futuro, e você é um jovem, não quero simplesmente dizer para você, abandone o não denominacional, abandone a igreja independente. Não quero dizer isso. As igrejas independentes também precisam de pastoreio, de teólogos, as não denominacionais precisam de teólogos, talvez seja quem mais precisa de teólogo nesse momento. Mas se você está pensando na sua vida, eu tenho que te dizer, igrejas isoladas têm um caminho mais difícil de se tornar pastor, tá? Um pastor sério, um pastor cuidado, um pastor com mais recursos, não necessariamente financeiros. Então talvez olhar com carinho para algumas denominações possa te ajudar no futuro. Eu sou de uma igreja independente, eu não tive a bala na agulha para falar, não, tô indo embora. Porque eu amo minha igreja demais e, enfim, eu acabei traçando outro caminho que não me levou a isso, né? Meu contexto matrimonial também me deixa bem repousado onde eu estou hoje. Eu tenho a possibilidade de ser um teólogo lá, ensinando, cuidando. Então eu tô feliz por enquanto. Eu tenho outro emprego, né? Se não fosse isso, talvez eu devesse considerar, né, no futuro. Quem sabe, né? Eu estou nas mãos de Deus. E outra coisa que eu queria comentar é que outra dor, né? Dor da teologia no Brasil. Esse vídeo parece um pouco triste. Eu não tô triste, tá? Só para deixar bem claro. Eu acho que esse aqui é, na verdade, o que todas as minhas considerações sobre essas áreas aponta. É que talvez nem... quando você vai estar nessa área, as pessoas vão te dizer o seguinte:
Ah, talvez você tenha que ter outra profissão, talvez você tenha que fazer outra formação. Ah, porque Paulo também era um fazedor de tendas. Qual é a minha interpretação sobre isso? Paulo ele era um fazedor de tendas. As pessoas dizem que Paulo ele era um bivocacionado, mas eu não acho que era. O que ele passou mais tempo da vida dele fazendo, o que ele mal podia esperar por fazer, o que ele amava fazer, era missões, era o pastoreio, né? Era a atividade de mestre, ensinar, exortar, cuidar, viver o evangelho com as pessoas, dar o máximo. A vocação dele era ser teólogo. A vocação dele não era ser fazedor de tendas. Mas veja só, então eu não acho que Paulo seja um bivocacionado, como muitas pessoas, a minha visão, forçam a barra para fazer parecer. Ele não era bivocacionado, ele era vocacionado. Mas veja só, ele era um vocacionado que sabia fazer tendas. E eu acho que para nós teólogos puros, entre aspas, tá bom? Com todo respeito aí, se você é jovem ou se você não é e a sua única faculdade é teologia, eu devo te alertar, no Brasil você tem que aprender a fazer tendas, tá? Isso é um comentário que o pastor e professor Orlandi, ele comenta no vídeo dele também, que você não vai ficar estudando o dia inteiro e esperar aparecer uma vaga, né? Você vai ter que trabalhar, tomar vergonha na sua cara e vai trabalhar, é isso que ele fala. E o que eu quero dizer aqui você tem que aprender a fazer tendas porque você tem uma responsabilidade consigo, com a igreja, com a sua família, e você precisa prover, você precisa também esperar e aprender enquanto você espera. Então você vai precisar aprender a fazer tendas, né? No meu caso, eu voltei para a faculdade, fui fazer direito. Eu gosto da área, me sinto bem satisfeito, apesar de que a minha vocação máxima é a teologia, né? Mas eu consegui encontrar algo que eu me agradasse também. Talvez eu me agradasse com letras, talvez eu me agradasse com jornalismo, talvez eu me agradasse com outras coisas. O que eu quero te dizer aprenda a fazer tendas. Ainda que você tenha uma única vocação, você tem que aprender a fazer tendas, tá? Eu acho que essa é a resposta que eu precisava ouvir 5 anos atrás, de mim mesmo, inclusive, né? Se alguém me falasse, eu não ia crer, mas eu precisava ouvir de mim mesmo. Então, eu acho que é um conselho necessário, tendo em vista a dificuldade de você ser um teólogo, olhando todas as nossas possibilidades, que são poucas, a quantidade de teólogos que são formados no Brasil, e também a quantidade escassíssima de oportunidades, né? Eu acho que toda igreja é uma oportunidade, mas cada igreja é uma igreja, né? A possibilidade financeira de uma não é a de outra. Uma valoriza mais os pastores integrais e vai sempre fazer um esforço para contratar um. Outras se contentam e se alegram, e amém, com pastores de meio período, com o seu tempo disponível, e tá tudo bem. Talvez, se você sente essa vocação para o pastoreio em especial, vale a pena relembrar dos comentários que eu fiz mais cedo, tá bom? Então eu tava até ansioso para gravar esse vídeo, gostei. Tá um pouquinho longo, né? Eu vou publicar. Sem cortes nem nada, eu acho que tanto o pastor César Rios, ele publica sem cortes mesmo, e eu acho que vai ser a minha facilidade para eu realmente não ficar colocando um milhão de empecilhos na minha cabeça para finalmente sentar e gravar alguma coisa, né? Enfim, pessoal, Deus abençoe vocês, até uma próxima.